Boa noite. Boa noite. Bom estar aqui com os irmãos nessa oportunidade que a palavra de Deus tem encontrado um espaço para que nós possamos meditar nela. E essa palavra não é uma palavra de homens, e muitas vezes ela nos surpreende pela maneira franca como aborda questões que o homem contemporâneo, o homem moderno, procura fugir. E quando nós estamos desafiados a pregar o Evangelho, é inevitável que nós possamos falar sobre certas coisas que são básicas. A mensagem do Evangelho, ela constitui em expor aos homens as coisas básicas que Deus tem a respeito do homem. Quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos na situação em que o homem se encontra, segundo o que a Bíblia diz, e não segundo aquilo que o mundo diz. Para o Senhor Deus, o homem se encontra numa situação de pecado, de condenação e de uma sentença sobre ele. Por isso foi necessário que Cristo morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, para que o homem, de posse dessas informações e crendo nisso, seja salvo por essa obra. Então isso é uma coisa básica do Evangelho e não pode ser deixado de falar. Em todo o ramo que nós atuamos, existem coisas que são básicas. Lá onde eu trabalho, que é parte elétrica, uma coisa que normalmente acontece quando entra uma pessoa nova e começa a ter contato com a parte elétrica, ele vê a gente testando as coisas, ligando uma lâmpada, testando uma campainha, qualquer coisa, ele tem uma falsa impressão do que é a parte elétrica. Ele acha que aquilo não tem problema nenhum. Todo mundo vai, testa, todo mundo liga, até o momento em que ele fecha o culto no quadro lá de teste, porque ele não entendeu a coisa básica da eletricidade, o que é fase, o que é neutro, que eles não podem se encontrar. Isso é uma coisa que acontece sempre. Não sabe as coisas básicas da eletricidade. Um contador, por exemplo, ele tem que saber basicamente o que é débito e o que é crédito. E a relação entre esses dois fatores vai mostrar tudo aquilo que ele precisa para o seu trabalho. Para o Evangelho, é como eu disse, existem coisas básicas. Nós vamos ver essas coisas básicas em Lucas capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5. Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O Senhor Jesus aqui, ele está passando por uma situação que é comum nos nossos dias. Algumas pessoas chegaram até ele e contaram a ele sobre um desastre que tinha acontecido. E é interessante a gente notar que existe no ser humano um certo prazer nas coisas ruins. Haja visto um grande número de veículos, da mídia, que estão destinando a divulgar notícias ruins, desastres. Se não houvesse um interesse, um estranho interesse pelas coisas ruins, esses veículos, esses programas não iriam se multiplicar. Mas eles crescem cada vez mais. As pessoas estranhamente gostam de comentar, e não só comentar, como julgar as coisas. Aconteceu isso porque fulano fez isso, ou porque aquilo deixou de fazer, ou por culpa de alguém. Então não só nós queremos saber as notícias, como nós queremos achar os culpados e dar as nossas opiniões. E era mais ou menos isso que acontecia.
quando aqueles homens chegam para o Senhor Jesus e dizem: aconteceu uma situação estranha, em que homens galileus estavam sacrificando a Deus no templo, e Pilatos mandou que eles fossem mortos. E o sangue daqueles homens que estavam ofertando algo a Deus foi misturado com o sangue do sacrifício. E eles tiveram uma conclusão a aquele respeito. Quando o Senhor Jesus diz no versículo 2, nós vemos que aqueles homens julgaram aquelas pessoas que foram mortas. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? O Senhor Jesus traz à tona o julgamento daqueles homens. É como se eles dissessem assim: aqueles homens deviam ser grandes pecadores, porque aconteceu esse desastre na vida deles. O Senhor Jesus, porém, traz um conceito básico sobre o homem, um conceito que não pode faltar para aquele que se diz o salvo. Tem muitas pessoas que estão acompanhando os crentes sem, contudo, conhecer as coisas básicas do Evangelho, e na verdade eles estão apoiando a sua fé numa coisa vã, como diz lá em 1 Coríntios. Pode ser que pessoas estão crendo em vão, porque não estão crendo na mensagem completa. E a mensagem completa, ela está falando aqui através do Senhor Jesus, dizendo: todos os homens são pecadores. Ele explicou aquelas pessoas que trouxeram aquelas novidades ruins e disse: aqueles homens sofreram aquela morte não porque eram mais pecadores. Ele está dizendo, em outras palavras, todos são igualmente pecadores. A grande questão aqui não é a quantidade de pecados, mas é o fato de que todos nós somos pecadores. A palavra diz que aquele que infringe um mandamento da lei se torna réu de todos os outros mandamentos. Então não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de ser todos igualmente pecadores. Mas no versículo 4, o Senhor Jesus destaca aí uma outra coisa básica sobre o homem, quando ele diz assim: cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Agora o próprio Senhor Jesus conta uma história àqueles homens. Primeiro eles vêm e contam uma história ruim. Agora o Senhor Jesus aqui diz: e aqueles 18 que a torre de Siloé caiu sobre eles? Eles eram mais culpados do que os demais moradores de Jerusalém? E ele mesmo responde: não eram. Todos os homens são igualmente culpados. São igualmente culpados porque todos estão debaixo do pecado. Um tempo atrás aconteceu uma coisa interessante lá no meu trabalho, que um homem que recolhe papelão, ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim: aquele povo lá do sul deve ser um povo que não reza, porque acontece um desastre lá. Então ele parece que eles não rezam. Se eles rezassem, não acontecia desastre. Aí você imagina o pensamento da pessoa. Ele olha o fato, ele avalia o fato, ele julga o fato. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: você acha que aqueles 18 que a torre caiu sobre eles, nós não sabemos se era uma construção nova, se era uma construção antiga, se foi um acidente de trabalho, se foi uma fatalidade? Não sabemos. Sabemos que 18 pessoas morreram ao mesmo tempo. O Senhor Jesus está dizendo: não é porque eles eram mais culpados que os demais habitantes de Jerusalém, porque todos os homens são culpados. Isso é uma coisa básica. Nós não podemos fugir disso. O homem é pecador e por causa do seu pecado ele é culpado. Sim, culpado. Não é uma questão de uma doença. As pessoas às vezes estão atenuando a situação do homem, atribuindo seus atos pecaminosos a doenças, a desvios da sua mente e dando nome a essas doenças. Mas a palavra de Deus não coloca dessa forma. Todos são pecadores e por isso são culpados, e não há exceção entre uma pessoa e outra. E essa culpa não é uma culpa simples. Você diz assim: desculpa, e está tudo resolvido. Não é bem assim que a palavra de Deus trata a culpa do pecado. Um tempo atrás eu vi no noticiário sobre um
um homem lá nos Estados Unidos que tinha entrado no cinema e matado dezenas de pessoas. E saiu a condenação para ele. Eu achei curioso que ele recebeu para cada pessoa que ele matou a sentença da prisão perpétua. E aí a pessoa que noticiou aquilo disse que havia dado um número exorbitante de anos. Eu achei aquilo curioso. Ele não tinha condições de viver aquele tempo todo para pagar a sua pena. A culpa dele foi julgada por aquele tribunal, sendo muito maior do que a capacidade, a expectativa de vida. Isso é mais ou menos a situação do homem diante de Deus. Não há nada que o homem possa fazer, não há sacrifício que ele possa realizar que esteja à altura da culpa do seu pecado. Lá no Salmo 49, nós temos uma declaração interessante sobre a redenção, que diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. A pena que é proveniente da culpa do nosso pecado, ela está muito acima das nossas capacidades. Às vezes nós pensamos que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, se o indivíduo morreu, ele já pagou o salário do pecado e as coisas estão resolvidas. Não é bem assim. Ele sofreu aquela penalidade, mas ele continua ainda condenado eternamente. Quando a palavra de Deus fala do Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, o homem sem pecado, que foi levado àquela cruz como um Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e a maneira como ele se entregou ali, passando pelo trabalho penoso da sua alma e pelo sofrimento físico, nós temos que entender que a situação do pecado é algo sério. Não é algo que se pode tolerar, não é algo que se pode desculpar, é algo que precisa ser tratado. E não há outro meio a ser tratado a não ser que haja o derramamento de sangue. E foi o Senhor Jesus que sofreu a pena pela nossa culpa. Mas o texto ainda nos revela uma outra coisa básica. O Senhor Jesus diz: todos são pecadores, igualmente. Todos são igualmente condenados, culpados, melhor dizendo. E em último, todos igualmente perecereis. O versículo 3 diz: todos igualmente perecereis. No versículo 5, a última parte: todos igualmente perecereis. Tanto no caso dos galileus, que foram mortos quando sacrificavam a Deus, quanto no caso dos 18, que a torre de Siloé caiu sobre eles, quanto no caso de todos os galileus, quanto no caso de todos os que moravam em Jerusalém, quanto no caso de todos os que moram em Moriaé, e todos os que moram nesse mundo inteiro. A palavra que a Escritura nos mostra a respeito das nossas vidas é: todos igualmente pereceremos. Há uma sentença sobre a vida do homem que não tem Jesus Cristo. Ele não está dizendo aqui a maneira como nós vamos morrer, mas ele está dizendo que todos perecerão eternamente se permanecerem culpados em seus pecados. Definitivamente não é essa notícia que nós queremos ouvir quando vamos ao médico. Você vai morrer. Não é essa notícia que a pessoa espera ouvir do médico. Mas o Senhor Jesus está dizendo na conversa com aqueles homens: todos igualmente perecerão. Há uma sentença, e essa sentença não é injusta. E como eu disse no início, os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos dos homens. Aquilo que o homem acha de si mesmo é bem diferente do que aquilo que Deus tem certeza a respeito. Aquilo que o mundo diz é bem diferente daquilo que a palavra de Deus diz.
Aquilo que o pregador fala sobre o homem é diferente do que aquilo que o político fala sobre o homem. Agora, cabe ao ouvinte do Evangelho decidir se ele vai acatar aquilo que ele mesmo acha de si, aquilo que o mundo fala sobre ele, aquilo que o político fala sobre ele, ou aquilo que a palavra de Deus fala sobre ele. Essa situação é crucial para que haja a solução do problema. No versículo 3 e no versículo 5, o Senhor Jesus mostra-nos uma saída para essa situação. Ele diz: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então há aqui uma solução para essa situação. Quando ele diz: se houver o arrependimento, pode então ser interrompido essa sentença que está sobre todos os homens. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo como nosso substituto. Ele foi àquela cruz e morreu ali pelos pecados dos homens, substituindo-nos a nossa sentença e a nossa culpa. E quando ele demonstra o seu amor por nós, morrendo naquela cruz, e quando ele é objeto do ódio das pessoas, ele recebe tudo isso sem motivo. Há um texto da Escritura que diz assim: odiaram sem motivo. A palavra ali é como se pudesse ser traduzido o seguinte: odiaram de graça. Odiaram o Senhor Jesus de graça. Assim como quando fala a respeito do crente, diz que nós fomos salvos gratuitamente. É a mesma palavra. Fomos salvos de graça, sem merecermos nada, porque Ele foi o nosso substituto. Amém. Agora, eu gostaria que nós pensássemos um pouco a respeito de arrependimento. O arrependimento que vem das Escrituras, ele é um pouco diferente daquilo que as pessoas estão praticando por aí. O arrependimento genuíno, ele tem que passar necessariamente pela consciência de pecado. O indivíduo que se diz ser um crente no Senhor Jesus, é impossível que ele tenha a nova vida se ele não olhar para si mesmo e ver que está destinado ao inferno. As pessoas às vezes estão confundindo o fazer parte de uma religião com o ser salvo em Cristo Jesus. Se vos arrependerdes, será cancelado o escrito de dívida que há sobre nós. Mas o arrependimento consiste numa atitude consciente do coração. É algo racional, não é algo emocional. Que as pessoas tomam atitudes pela influência de uma boa música ou pela eloquência de um pregador e decidem-se por algo que eles mesmos não sabem. O arrependimento consiste em olhar para si mesmo e dizer: eu sou pecador e eu mereço ir para o inferno. Mas como eu creio que Jesus me substituiu naquela cruz, e eu creio nisso, eu deposito a minha fé, então eu sou salvo. Aquela obra ali do Calvário passa a me valer. Observemos um versículo que está lá em Levítico, capítulo 26. Ele é um versículo esclarecedor em relação ao arrependimento. Levítico, capítulo 26, versículo 40 e 41. Mas se confessarem a iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. É isso que eu quero fazer. Se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Olha só, que coisa interessante que ele está falando a respeito do arrependimento. Alguém que se arrepende, conforme as Escrituras, ele diz: o castigo que me é devido está correto.
O fato de Cristo ser pendurado naquela cruz e morto está correto. Não é uma questão de questionar o rigor dessa pena. Se alguém questiona o rigor da pena de Deus sobre a sua vida, ele não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que verdadeiramente se arrepende, ele olha para Deus e diz: de fato, eu mereço ir para o inferno. De fato, era necessário que Cristo morresse em meu lugar, porque senão eu estaria perdido. E essa disposição mental, essa situação da nossa mente, ela não se dissipa. Uma vez que eu creio nisso, eu continuo crendo. Às vezes as pessoas estão acostumadas a fazerem da salvação um momento isolado de suas vidas. Um momento em que você levantou a mão e que você escreveu na contracapa da sua Bíblia, só que aquilo não faz sentido nenhum para a sua vida depois de 10, 15 anos. Cuidado com isso. Aquele que se arrependeu dos seus pecados, ele continua ainda crendo na mesma mensagem. Aquele que depositou a fé em Cristo, ele continua ainda a depender da mesma salvação que Cristo operou na sua vida. E há um novo nascimento. E há um nascimento que é do alto. E há uma transformação que é do Espírito Santo. E não é preciso que alguém possa fazer com que esse indivíduo seja carregado para que ele possa demonstrar que é um crente, a vida dele. E essa vida vem desse arrependimento e dessa fé e desse conhecimento. Eu mereço. O salmista Davi disse, depois do arrependimento do seu pecado, ele diz o seguinte: o Senhor será tido por justo em me condenar, em me julgar. Ele não atenuava as consequências do seu pecado, mas ele aceitava a punição que lhe era devida. E quando o Senhor Jesus ressurreto apareceu aos seus discípulos e os comissionou a pregar o Evangelho, é interessante as palavras que ele diz àqueles discípulos, lá em Lucas capítulo 24. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Desde o início, foi essa a ordem de Cristo para os seus discípulos. Preguem que tudo isso que aconteceu nos dias de vocês é o cumprimento das Escrituras. E que essa mensagem, se for recebida pelo arrependimento genuíno e pela fé, promove a salvação das nações. E esses discípulos não falharam em pregar essa mensagem. E nós cremos, que estamos nessa noite a pregar essa mesma mensagem. O homem é pecador, está condenado e está sentenciado a perecer. Mas se ele se arrepender e crer na obra que Jesus Cristo fez por causa do seu pecado, ele pode receber vida e ser perdoado e passar então a viver uma vida isento da condenação que é do pecado. Mas quando nós lemos um pouco mais o texto lá de Lucas 13, a gente vê uma outra coisa básica do Evangelho. Versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Essa parábola, ela fala da urgência da decisão. E ela é muito oportuna para nós nessa noite. A imagem que Jesus mostra àquelas pessoas é que Deus
estava na expectativa de que o povo de Israel produzisse frutos de arrependimento. Mas eles não produziram. E Deus disse a Cristo: pode cortar essa árvore, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Mas Jesus disse: vamos esperar mais um ano e vamos trabalhar nessa árvore. Se no final deste ano produzir fruto, bem está. Se não, nós cortamos. E a aplicação que eu gostaria de fazer é o seguinte: Deus está disposto, pela condição do nosso pecado, pela condição da condenação que esse pecado traz, a nos punir, a enviar o homem para o inferno. Ah, mas espera aí, Deus manda as pessoas para o inferno? A palavra de Deus diz isso: não temais aqueles que podem matar o seu corpo, e mais nada, mas temais aquele que depois de tirar a sua vida pode lançar a sua alma no inferno. E ele está falando de Deus. No passado, quando o povo multiplicou a sua maldade, Deus enviou um dilúvio à terra e exterminou aquelas pessoas. Mas não foi um evento catastrófico que pode ser explicado pela ciência. Foi Deus que fez isso. O Senhor Jesus, quando conversava com Nicodemos, ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é que fez aquilo? A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo, ele o fez pecado por nós. Quem é ele ali nessa frase? Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A situação do pecado é uma situação séria. As pessoas estão seguindo religiões e podem estar condenadas. Era necessário que Cristo morresse, e ele morreu, porque todo homem precisa pagar o preço do seu pecado, mas ele não precisa permanecer nessa condenação, porque ele pode se arrepender e crer em Cristo. E o Senhor Jesus conta essa parábola dizendo que há um tempo de espera para o homem, para que ele possa produzir. E é isso que eu gostaria de frisar. Quando Deus fala: corta essa árvore, ela está inutilmente ocupando a terra, o viticultor diz: dá para ela mais quanto? Um ano. Dá mais um ano. No final desse ano, se ela produzir, ela fica, se não, ela... E eu gostaria de aplicar isso na sua vida. O Senhor Jesus está a clamar diante de Deus para você por mais um ano. Não é 365 dias. Nós não sabemos a que altura desse ano você está. Pode ser que seja no final dele. Se não houver fé, se não houver arrependimento, a sua vida será cortada e condenada ao inferno. Mas há um grupo pequeno de pessoas que está sendo livrado dessa condenação. É a igreja do Senhor Jesus. E muitos dos seus membros estão aqui nessa noite. E estamos preocupados com a situação que o mundo se encontra. Tem pessoas que têm atendido, têm compreendido a mensagem do Evangelho, a sua situação, e têm crido em Jesus, têm sido salvos. E a palavra diz que Deus está formando aqui neste mundo um povo para levar o seu nome. Esse povo é a igreja do Senhor Jesus. O grupo de pessoas que têm crido nessa mensagem, recebido o perdão dos seus pecados e tem caminhado de uma forma triunfante, não porque está vencendo as mazelas dessa vida, mas porque ele está salvo, abrigado debaixo desse sacrifício. E nós caminhamos com ousadia para o céu, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Agora, lembre-se, há um prazo